Se a chama arde é Gabo arde, e em todo canto Gabo arde vai. Olá, eu sou a Leodenice Camargo e agora também estou no Gabo Arde Chef. Vamos para mais uma receita? Vamos começar pelo mascarpone, que você pode comprar ele pronto, tá? Esse queijo italiano que é bem inacessível aqui no Brasil. Ou você pode fazer como eu vou te ensinar. Eu coloquei aqui na panela 320 gramas de nata, um potinho mais uma colher cheia e 80 gramas de leite integral, 80 ml. Eu misturo esses dois ingredientes, que você também pode substituir por 400 gramas de creme de leite fresco. Misturando aqui a nata com o leite, como eu fiz, vai ter a mesma proporção de gordura de um creme de leite fresco, porém com preço mais acessível. Nada mais é do que aquecer essa mistura. Então eu levo essa mistura para aquecer até mais ou menos uma temperatura de 80 graus Celsius. Eu já deixo aqui do lado o suco de limão que eu espremi na hora, 15 gramas de suco de limão. Foi o suco de um limão. Eu deixo aqui do ladinho. Quando atingir essa temperatura de 80 graus, eu vou desligar o fogo e adicionar. Olha, já tá em 74 graus aqui, como vocês viram, então eu já vou tirar aqui um pouquinho do fogo e misturar o suco de limão. Aí eu volto aqui pro foguinho baixo, cozinhando, até chegar aqui numa temperatura de mais ou menos 80 graus. Vocês vão reparar que ele espessa um pouquinho, tá? Ele vai dar uma engrossadinha. Depois que ele esfriar, ele vai ganhar mais textura ainda do que está aqui. Então, dessa forma, eu cubro com plástico em contato e levo para refrigeração por 24 horas, por um dia, para ele adquirir uma consistência. Olha, passado um dia, olha como ele fica. Ele já engrossa bem mais, né? Agora, pessoal, é hora de pegar uma peneira, colocar um Perfex e coloco essa mistura aqui sobre o Perfex. Olha, ele já tá bem grossinho. Eu quero que ele dissore um pouco e fique ainda mais grosso, tá? Muita gente utiliza daqui mesmo, nem deixa de sorar. Eu gosto que ainda perca um pouquinho de umidade, tá? Como ele é bem cremoso, é difícil perder, mas ele seca um pouco mais. Eu cubro com plástico e deixo mais um dia na geladeira. E olha como ele fica. Ele dá uma encorpada um pouco maior, tá vendo? Assim eu consigo o creme um pouco mais espesso. Deixa eu pegar aqui com a colher para vocês verem a textura. Olha como fica mais firme. E aqui o nosso mascarpone já está pronto. Olha a textura, super cremosa. Como eu falei lá atrás, vocês podem comprar esse queijo pronto para facilitar o processo. Mas dá super certo fazer em casa. Agora eu retiro aqui desse Perfex, vou colocar em um potinho e reservar. Nós vamos utilizar todo esse mascarpone na receita do creme que vamos fazer posteriormente. Agora vamos ao preparo do biscoito champanhe. Eu tenho aqui os ingredientes que compõem essa receita. A começar por 3 ovos que eu separei claras e gemas, 100 gramas de açúcar refinado, que é meia xícara mais uma colher cheia, e 75 gramas de farinha de trigo, meia xícara. Eu coloco na planetária as claras e vou bater até elas começarem a espumar. Quando ela já espuma, assim, já está branquinha, começo a adicionar o açúcar aos poucos. Nós vamos utilizar a metade do açúcar aqui, tá? Então eu vou colocando aos pouquinhos até incorporar super bem. Esse merengue vai ficar brilhante, denso e eu vou mostrar o ponto para vocês. A outra metade aqui do açúcar eu vou reservar para bater com as gemas. Deixo diluir, derreter completamente esse açúcar. E aqui já está no ponto correto, ó. Vamos desligar e eu vou reservar esse merengue. Olha o ponto, olha como fica brilhante, denso. Então eu retiro da planetária e reservo. Vamos bater agora as gemas com o restante do açúcar, tá? Com a metade do açúcar. Eu quero bater até que fique leve, claro, ganhe volume essas gemas. Tô levantando aqui um pouquinho o bol, porque não tá pegando bem no fundo, tá? É pouca quantidade. Então, para bater bem essa mistura. E olha como ficou leve, olha como ela clareia. Esse é o resultado que eu quero. Agora é só retirar aqui da planetária e nós vamos homogeneizar.
Eu tenho aqui as claras que batemos anteriormente e eu quero misturar com as gemas. Eu vou primeiro colocando um pouquinho, tá? Para não perder esse ar todo que eu incorporei. Então eu coloco um pouco e misturo delicadamente para incorporar. Dessa forma eu já torno o meu merengue um pouco mais leve. Vou adicionando, mexe com delicadeza para não perder volume. Vou colocar o restante, agora é só homogeneizar. E olha como vai ficando claro, leve. A primeira etapa aqui está pronta. Agora vamos entrar com a farinha de trigo, tá? Que é o único ingrediente que falta aqui. Essa farinha de trigo já está peneirada. Então eu coloco tudo de uma vez e vou misturar delicadamente, ó, sempre de baixo para cima, incorporando para não perder leveza. E a textura final da minha massa é essa. Olha como fica leve. A massa está pronta, agora vamos colocar em uma manga de confeitar. Eu estou utilizando um bico perlé grande, tá? Para ejetar aqui esse biscoito. Pode utilizar uma espátula como régua aqui para o biscoito ficar um pouco mais reto. Então nada mais é do que fazer, olha, filetes de massa para o biscoito champanhe tradicional. Tá? Lembrando que ele vai crescer um pouco no forno. Eu posso utilizar também outros formatos. Posso fazer em espiral, redondo. Eu vou utilizar esse formato aqui oval para montagem, porque eu vou fazer dentro de uma forminha. Mas o biscoito pode ser feito do formato que você desejar. Essa receita de biscoito rendem de 22 a 24 biscoitos, tá? Vai depender do tamanho que você fizer. Aqui eu já fiz a metade. É só polvilhar açúcar de confeiteiro, como eu estou fazendo, por toda a superfície desse biscoito. Essa etapa é importante. Polvilhe uma vez e polvilhe uma segunda vez para ficar tudo bem polvilhado de açúcar. Agora é levar ao forno a 180 graus Celsius por 10 minutos. E olha como ficou o nosso biscoito. Esse açúcar de confeiteiro que eu utilizei, ele tinha amido, então ficou branquinho aqui, mas não tem problema, tá? Você pode utilizar o grã-açúcar que não tem amido tranquilamente, que ele vai derreter mais fácil por cima do biscoito. Agora eu retiro da forma e coloco sobre uma grade para que eles esfriem. Depois você dá uma batidinha também que esse açúcar sai todo. Eu asso o restante dos biscoitos e faço o mesmo processo, deixo esfriar em grade. Vamos para a terceira etapa da sobremesa, que é o creme. Eu coloco aqui 100 gramas de ovos, 2 ovos. Eu adiciono 100 gramas de açúcar refinado. É meia xícara mais uma colher de sopa, tá? De açúcar. Mistura esses ovos com o açúcar e vamos levar essa mistura em banho-maria, para que ela chegue numa temperatura aí pelo menos de 65 graus. Tá? Entre 65 e 70. Para isso eu coloco aqui uma panela com água que eu acabei de ferver e coloco essa mistura em cima e vou mexer ela aqui para chegar nessa temperatura. Se você não tem termômetro, você vai ver que ela vai ficar um pouco mais líquida e se você pôr o dedo vai estar bem quentinha. Olha, aqui já está quase 65 graus, então é mais um pouquinho. Assim que der 65 aqui eu tiro do banho-maria e levo direto para a planetária para bater esses ovos até que ele cresça, ganhe volume. Olha como ele vai ficando mais claro, encorpado. E quando eu coloco a mão aqui no bol da planetária, já está totalmente frio. Quando ele estiver totalmente frio, tá? Essas gemas com açúcar, eu começo a incorporar o mascarpone. Cuidado para não bater demais, para não talhar, é bastante gordura que tem essa sobremesa. Então diminui na velocidade mais baixa e apenas incorpora a receita de mascarpone que fizemos anteriormente. Abri aqui para colocar o restante e é só incorporar. Se você preferir, pode deixar na geladeira para ele ganhar um pouco mais de espessura. O creme já está pronto, tá? Eu só vou dar mais uma misturada. Se você preferir, pode levar em refrigeração para ele ganhar mais corpo, ou já pode informar. Eu acho mais prático ele um pouco mais líquido assim, para conseguir fazer bem o formato do grão de café. Então eu vou utilizar para montagem essa forminha em formato de um grão de café grande. Fica um charme, mas você poderia montar em tacinhas, em travessa, enfim, não tem limite.
vamos utilizar aqueles biscoitos que eu fiz em formato oval. E para isso eu passei um café aqui bem forte, tá, gente? Quanto melhor a qualidade do café, mais forte, vai dar mais resultado de sabor ali. Olha a textura do creme. Então eu começo colocando o creme dentro da forminha. Por isso que eu fiz um creme de mascarpone um pouco mais fluido, para ele se assentar melhor dentro dessa forminha. Então coloca aí uma colher e meia, até cobrir bem o fundo. Tá vendo que a gente vê aquele detalhe do grão de café, tá meio cinza ali, dá pra ver que tá bem fininho, né? Então eu coloco mais um pouquinho para cobrir bem esse detalhe. Depois vamos pegar os biscoitos que fizemos em formato oval e eu mergulho nesse café. É o que vai dar esse sabor de café no nosso tiramisu. Eu encharco bem ele, tem gente que gosta mais molhado, outros mais sequinhos. Dá uma escorrida aqui, aperta um pouquinho para ele tirar todo o excesso e coloca dentro dessa forminha. Olha só, ele fica praticamente o tamanho da forminha. Então fica super fácil. Eu faço esse mesmo processo em todas as cavidades. Gente, o biscoito rende em torno de 22 a 24, tá? Mas o creme dá para fazer 8 sobremesas dessa, tá? Dá para encher 8 cavidades. Vai depender do tamanho que você for fazer. Como eu disse, pode montar em uma travessa, em taças, dá para fazer de todas as formas. Dei uma batidinha para sentar melhor e vou completar com o creme. E ele fica dessa forma. Sempre dá batidinhas para sentar bem antes de terminar a montagem, tá? Agora vamos fazer a última etapa. Eu vou derreter aqui 400 gramas de chocolate ao leite. Pode ser o meio amargo se você preferir. Eu levo no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ele ficar assim bem fluido. Olha, pessoal, eu derreti aqui as 400 gramas de chocolate e agora eu adiciono 100 gramas de óleo de coco. Eu misturo esse óleo de coco aqui com o chocolate e vai ficar muito mais fluido, tá? Vai ficar muito mais fácil de conseguirmos banhar esses doces. Ainda fica uma crostinha muito mais fina do que se eu molhasse só no chocolate. Gente, o ideal é que esse doce fique aqui no congelador de um dia para o outro, para ficar bem firme. E você não tem dificuldade nenhuma. Eu, por conta aqui de estúdio, de ter que gravar rápido, olha, tô tirando antes, então fica um pouquinho ali na forma, eu dou uma consertadinha com a mão. Mas olha que lindo que ele fica. Aqui congelei por 4 horas só. Depois é só, olha, pegar cada um e espetar um palito aqui para facilitar banhar esse doce. Como eu falei para vocês, o ideal é deixar 24 horas, ele vai ficar mais firme. Deixa, né, um pouquinho fora para conseguir espetar o palito e aí é só banhar. Com o nosso chocolate, olha, com o óleo de coco, que ele fica fininho, olha só como é fácil banhar. Fica uma crostinha bem fina e ela já vai endurecer agora mesmo, é instantâneo. Então, enquanto você escorre o excesso desse chocolate, já vai secando ele em volta do doce. Olha que lindo! E daí só vai ficar aquele buraquinho onde está o palito, tá? Mas que depois nós vamos arrumar. E nós vamos fazer esse processo, olha, com todos eles. Gente, essa quantidade de chocolate dá para você banhar, nossa, 2, 3 receitas dessa, tá? É só para ficar mais fácil aqui de mergulhar. Eu banhei só alguns aqui, a criançada já atacou. E agora eu polvilho o cacau sobre ele, para dar aquele toque aveludado, aquele aspecto, aquela coloração um pouco mais de café, né? Fica lindo. Então vem com a peneirinha salpicando o cacau em toda a superfície. Use um cacau alcalino, porque daí ele não é amargo, ele vai ficar mais saboroso na mordida. Aquele buraquinho que ficou, você pega com um pincelzinho e coloca chocolate ali só para dar o acabamento, tá? E está pronta a nossa sobremesa. Olha que lindo! Olha um partido ao meio para você ver essa montagem. Gente, tem como não se apaixonar? Olha a delicadeza. Sente a crostinha. Olha a finura, bem fininha, ela se quebra fácil. É claro que eu congelo para facilitar, mas depois deixei 1 hora em refrigeração, olha, para ele ficar cremoso. E aqui eu tenho a cremosidade do creme, eu tenho o sabor de café nesse biscoito de champanhe, tem a doçura da casquinha crocante. Não tem como não arrasar com a sua sobremesa. Até a próxima receita Gaboarte!
Gaboardi, presente desde sempre.